Olá pessoal, hoje nós vamos ter mais uma aula de física. Hoje o tema serão unidades de medida. Então nós vamos abordar três unidades de medida muito utilizadas em cinemática, que é a unidade de comprimento ou distância, unidades de tempo e unidades de velocidade. Para a gente calcular a distância, nós usamos as unidades quilômetro, metro e centímetro. É muito comum, quando estamos resolvendo problemas, termos que converter as unidades, porque matematicamente, para você resolver um problema, você tem que trabalhar com unidades iguais, tem que as unidades estarem iguais. Tipo, se você tá em um problema, está trabalhando em velocidade e tem espaço. Se o espaço está em quilômetro e a velocidade está em metros por segundo, você tem que igualar essas unidades. Você tem que colocar a velocidade em quilômetros por hora e o espaço em quilômetros. Porque se essas unidades não estiverem iguais, o resultado ficará incorreto. Então, para você converter as unidades, você vai usar os múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, quando você quiser converter quilômetro em metro, você vai multiplicar por 1000. Aí você pode pensar assim, mas por que eu multiplico por 1000? Você sabe que 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro, ele é formado, ele possui 1000 metros. Então 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se você dividir por 1000, não vai ter 1000 metros. Vai dar menor que 1000 metros. Então, para transformar quilômetros em metros, você vai multiplicar por 1000. O contrário, metros em quilômetros, você vai dividir por 1000. Professor, mas aqui eu estou vendo vezes 10, vezes 10, vezes 10. Essa escala aqui, de múltiplos e submúltiplos, está completa. Mas não é muito comum você usar hectômetro, que são 100 metros, nem usar o decâmetro, que são 10 metros, nem é muito usual usar o decímetro, que são 10 centímetros. Mas realmente, do metro para o decímetro multiplica por 10, que dá 10 centímetros, né? Tipo assim, ó, eu tenho 1 metro, quero passar para decímetro. Eu vou multiplicar por 10, que vai dar igual a 10 decímetros. Certo? Então, se você tem 1 metro, quer passar para decímetro, você vai multiplicar por 10, vai dar 10 decímetros. Ok? O 1 metro tem... Vamos explicar novamente aqui, que ficou meio confuso na minha mente, então pode ser que tenha ficado confuso na de vocês também. Então, ó, se você fizer uma régua aqui, vamos apagar. Se você fizer aqui uma régua do tamanho de 1 metro e dividir ela em 10 partes iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, tá aí. Cada parte dessa daqui, ó, vai ser um decímetro. Ó, decímetro. E cada decímetro é igual a 10 centímetros. Ó, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. É por isso que, se você quiser passar de centímetro para decímetro, você vai dividir por 10. Se você tiver, ó, no caso, 1 metro tem 10 decímetros. 1 metro equivale a 10 decímetros.
ok? Cada parte dessa. Por isso que quando você tem 1 metro e quer passar para decímetro, você multiplica por 10, dá 10 decímetros. Está aqui, ó. 1 decímetro, 2 decímetros, 3, 4, dá 10, né? Total. Pronto, agora vamos para as unidades de tempo. Aqui não tem muito o que fazer não. Se você quiser passar aqui, ó, de metro para centímetro, ó, de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 10, que dá 100, não é? Ó? Multiplica por 10, que dá por 10 uma vez e por 10 outra. Então você vai falar 1 metro para centímetro. Então 1 metro, quero passar para centímetros. Eu vou multiplicar aqui, ó, por 100. Ok? A multiplicação aí por 100. E o contrário, se eu quiser passar de centímetro para metro, eu vou dividir por 100, né? Aqui, ó, centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Por que por 100? Porque 1 metro tem 100 centímetros. E 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, quando você quer passar de quilômetro para centímetro, você vai multiplicar. Nesse sentido você multiplica. E nesse sentido aqui você divide. Aí aqui, ó, seria por 10. Aí aqui por 10 de novo. E aqui por 10 de novo. Aí você tem, ó, 10 aqui. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. É importante que a gente aprenda e memorize isso aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Isso aqui é muito importante. Uma ferramenta incrivelmente importante para a gente no nosso dia a dia. Agora, conversões de unidades de tempo. O tempo ele é dado em horas. É dado em horas, minutos e segundos. Uma coisa importante é quando você vai escrever o tempo, se tiver um tempo em horas, minutos e segundos, tipo assim, você faz uma viagem, gasta 1 hora, 30 minutos, aí aqui você não coloca 2 pontos, coloca só assim mesmo, e coloca M e N. E você cronometrou até os segundos, que deu 15 segundos. 15 segundos, posição S. Certo? Então você gastou 1 hora, 30 minutos e 15 segundos. Esse sistema de unidades de tempo, ele é hexadecimal. Então, quando você vai converter, você não vai multiplicar por 10, vai multiplicar por 60, ou dividir por 60. No caso, 1 hora tem quantos minutos? Eu vou fazer o quê? Ó, vou multiplicar por 60. Tá vindo assim, viu? Ó. A seta é assim. Vou desenhar só ali que fica mal apagado. Ó, tá aqui, ó. Uma hora tem quantos minutos? 60. Todo mundo sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, para 1 se transformar em 60, eu tenho que multiplicar por 60. E 1 minuto tem quantos segundos? Agora aqui eu botei 60. 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Mas se você fizer direto, ó, aqui vai ter que multiplicar por 3.600, que é 60 vezes 60. Se eu quero transformar, vamos ver um exemplo aqui bem simples. Eu quero transformar 2 horas e 30 minutos. Tudo isso aqui em minutos. Outra coisa interessante é que quando você está trabalhando com unidades de tempo e vai trabalhar com unidades de espaço, de comprimento, você tem que colocar tudo em decimal.
Para você colocar isso aqui tudo em decimal, basta você usar tudo minuto, tudo segundo ou tudo hora. Então aqui, ó, se eu quero fazer uma conta envolvendo distância e tempo, tipo quero calcular a velocidade média, é só colocar tudo isso aqui em hora ou tudo em minuto. Vamos lá, vamos passar tudo para hora. Aqui já está em hora, que é 2, né? 2. Mais quanto é 30 minutos em hora? Eu vou ter aqui, ó, 30, passar para hora. Então eu vou dividir por 60. Vou fazer assim, ó. 30 dividido por 60. Que dá igual a 0,5. Então, mais 0,5 aqui, ó. Parece óbvio, né? 2,5 horas. 2,5 horas. Aqui está decimal já, né? Ó. Aí você pode usar. Lembrando, hora para minuto vezes 60, minuto para segundo vezes 60, segundo para minuto, divide por 60, minuto para hora, divide por 60. Segundo para minuto, divide por 60, minuto para hora, divide por 60. E se você for passar direto, hora para segundos, você vai multiplicar por 3.600, porque 60 vezes 60 é 3.600. E se você quer transformar segundos em hora, você vai dividir por 3.600, pelo mesmo motivo, 60 vezes 60, vai fazer assim, ó, dividido por 60, dividido por 60, é a mesma coisa, 3.600. Se faz direto. Agora, unidades de velocidade. A unidade de velocidade mais usuais é quilômetro por hora e metros por segundo. Em geral, a gente usa metros por segundo quando está falando de competição, tipo um atleta nadou 100 metros rasos. Como a distância é pequena e a prova é metros, você usa metros por segundo. Agora a velocidade que você percorre num carro, que você dirige um carro, você viaja, geralmente é quilômetros por hora. Em barcos se usa outra velocidade, chamada pés. Milhas náuticas, usa os pés, usa unidades diferentes. Mas o nosso carro ele vai dar a velocidade instantânea lá, quando você está viajando, ou a moto, em quilômetros por hora. Então essas unidades são mais usuais. Ou você vai ter um problema com quilômetros por hora, ou um problema com metros por segundo. Vamos ver aqui exemplos de conversão. Então, eventualmente, se você pegar um problema e ele vier uma velocidade, o problema pede para você dar o resultado em quilômetros por hora. Mas os dados do problema estão em metros por segundo. Então, o resultado vai ser em metros por segundo. Mas o problema pede o resultado em quilômetros por hora. Então, você vai pegar aqui o seu resultado em metros por segundo, vai multiplicar por 3,6 e vai ter o resultado agora em quilômetros por hora. Ó, isso aqui causa muita confusão. Eu mesmo, às vezes, me esqueço. Tipo assim, eu quero converter. Eu tenho quilômetros por hora e tenho que passar para metros por segundo. Aí eu sei, né, que tem um negócio aí de 3,6. Ah, tem um negócio que eu tenho que fazer 3,6. Mas eu divido ou multiplico? Eu divido ou multiplico? Aí é que você vai se atrapalhar, principalmente se estiver cansado. Se divide ou multiplica. Eu usei a seguinte estratégia para não esquecer mais. Eu fiz aqui uma operação, tipo aqui, ó, 100 km por hora. Aí eu olhei para cá, para esse esqueminha aqui. Aí, ó, quilômetro por hora para metros por segundo eu divido. Aí eu dividi, né? Fiz uma operaçãozinha, dividi. Usei a calculadora para fazer. Aí deu o resultado, ó, 27.
27,7. Vou colocar 27,5. Ou só 27 mesmo. Aí eu memorizei essa continha. Aí todas as vezes que eu tenho dúvida, eu penso. Eu sei que 100 km por hora é igual a 27 metros por segundo. Para 100 virar 27, eu tenho que dividir. Aí eu aprendi. Então, sempre que eu tenho dúvida, eu penso nisso aqui, que é o meu ponto de ancoragem, para que eu não esqueça mais. Então, eu estou muito cansado, meu cérebro não está funcionando bem, eu não lembro se para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, divide ou multiplica. Aí eu lembro, 100 km por hora equivale a 27 metros por segundo. Então, de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Porque se eu multiplicasse, ficaria 3.600 metros por segundo, e não fica 27. Porque eu fiz essa operação e memorizei. Então, o contrário de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Eu vou dizer a você, até fazer isso aqui, todas as vezes eu tinha dificuldade de lembrar. E tinha que voltar para esse esqueminha no livro para poder lembrar. Então é muito complicado, principalmente se você estiver fazendo uma prova, né? Agora vamos ver de onde vem esse 3,6, que eu prometi na aula passada. Na aula passada dizer a vocês de onde é que vinha esse 3,6. Aqui está a fórmula da velocidade média. Essa equação aqui é a equação da velocidade média. Isso aqui, delta é variação de delta S é variação de espaço, que pode ser dada em metros ou quilômetros por hora. Vamos colocar aqui, quilômetros por hora. Quer dizer, o espaço é em quilômetros, o tempo é em hora. Certo? Então vamos colocar aqui, 1 km está 1 km por hora equivale a quanto? A 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Então 1 km equivale a 1000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Se você simplificar, cortando aqui, corta esse zero com esse zero com esse zero aqui, põe uma casa decimal, você vai ter que 1 km por hora é proporcional a 1 metro por 3,6 segundos. Certo? Daí vem o 3,6. Pronto, tá aí. E daí que vem o 3,6. Entenderam? 1 km, 1000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Simplificando, fica 1 metro por 3,6 segundos. Então, se uma pessoa se desloca a uma velocidade de 1 km por hora, ela está andando 1 metro a cada 3,6 segundos. Ela está andando muito devagar. Porque imagina aí você, contando, 1, 2, 3, aí dá um passo de 1 metro, né? Ninguém dá um passo de 1 metro, dá 2 passos. Está quase se arrastando. Entenderam? Eu vou repetir porque isso é interessante. Uma pessoa que caminha a 1 km por hora está caminhando 1 metro a cada 3,6 segundos. Uma pessoa que caminha 1 km por hora, a uma velocidade de 1 km por hora, está caminhando 1 metro a cada 3,6 segundos. Agora vamos ver alguns probleminhas. Aqui, transforme Transforme 2 km em metro. Muito fácil. De quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1000. Que dá igual a quanto? 2000. Muito facinho, facinho, facinho. 2 km tem 2000 metros. Isso aqui vocês vão fazer.
Esse aqui vocês que fazem também. Vou colocar só aqui, ó. Metro para quilômetro. É os mesmos 1000. É 1000 aqui, ó. Agora eu divido ou multiplico. De quilômetro para metro é vezes. Então, de metro para quilômetro é dividido. Ok? Eu vou fazer 800 dividido por 1000. Vou cortar esse zero aqui com esse zero vou cortar com esse zero aqui eu vou cortar, vou botar um ponto e um zero aqui, ó, uma vírgula e um zero. Aí, aqui, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, 0,8 dividido por 1 é 0,8. 0,8 o que? Quilômetro. Que na verdade eu estou querendo, vou apagar aqui em cima para não confundir. Estou querendo metros para quilômetro. Que 8 aqui quase não dá para ver. Agora ficou melhor. 8 o que? Quilômetros. 800 metros é igual a 0,8 quilômetros. Pronto. Aí tem essa questão aqui, ó, centímetro para quilômetro. Aí, ó, de centímetro para quilômetro, preste bem atenção, ó, centímetro para metro, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 100. Tipo assim, se eu tiver 100 centímetros e quiser passar para metro, eu divido por 100. 100 dividido por 100 dá 1. 100 centímetros igual a 1 metro. De metro para quilômetro. Aí aqui eu vou fazer o quê? Vou também dividir. Agora aqui é por 1000. Então, daqui para cá, eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir, ó, por 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, isso aí é um zero. Um zerinho, 2 zerinhos, 3 zerinhos, 4 zerinhos, 5 zerinhos. Contando daqui para cá, eu tenho um pontinho aqui. 100 mil. De centímetro para quilômetro, eu vou dividir por 100 mil. Façam uma divisão aí e vocês vão descobrir. Vamos ver isso aqui. Quantos segundos tem um dia? Um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. Certo? Um dia tem 24 horinhas. Se eu quiser passar horas para segundos, eu faço o quê? De horas para segundos, eu vou multiplicar por 3.600. Por isso que é importante vocês memorizarem. Tem professor que adora falar, eu estou ensinando, não é para memorizar não, eu estou ensinando para aprender. Conversa boa e dormir. Todo mundo, quando está aprendendo, primeiramente decora.
certo? Vamos aqui. Vou mostrar aqui a vocês. Todo mundo, quando está aprendendo, primeiramente, decora. Então, decorem esse gráficozinho aqui com a conversão. Com a conversãozinha aí do... Tá vendo aqui, ó? Hora para segundos. De hora para segundos. Eu vou multiplicar por 3, eu vou multiplicar por 3.600. Tá bom? Então, tá aí. Memorizem esse gráfico porque pode salvar a vida de vocês. Ah, professor, mas vai salvar a minha vida? Vai. Pode sim. Quem ainda nada sabe do que pode acontecer com a gente. Eu, na dúvida, memorizei, né? Cadê a questão? Hora, minuto. Sumiu. Tá aqui. Tá aí, né? Aí você vai usar uma máquina de calcular. Eu calculei isso aí na máquina agorinha. Tive que gravar essa aula toda de novo, porque meu computador deu um problema aí. Travou. Aí eu perdi. Aí eu, na calculadora, é claro, né? Porque eu fiz as contas da outra vez que eu gravei, eu fiz as contas tudinho na calculadora. Aí eu lembro ainda. Então, se multiplicar aqui, ó, 24. Mas eu fiz na calculadora, eu mostrei aqui tudo. Eu faço. Tem professor também que não gosta que ela não faça coisa em calculadora, não. Cada pessoa faz de um jeito. Que quer usar a calculadora? Pode usar. Tô nem aí. Então dá 86.400 segundos. Olha como um dia tem muitos segundos. Certo? Um dia tem 86.400 segundos. Agora, se você quiser saber quantos segundos tem um ano, é só multiplicar agora isso aqui, ó, por 365,4. Aí você vai ter os segundos de um ano. Professor, para que danado eu vou querer saber os segundos de um ano? Para calcular o ano-luz. A velocidade da luz, o espaço que a luz percorre em um ano. Então, se você quiser calcular o ano-luz, vai ter que fazer isso aí, ó, ano-luz. Tá. Pronto, pessoal, a aula vai ficando... Ah, tem mais uma coisinha ainda. Acabou não. Tem ainda isso aqui. Essas questões que vocês fazem, essa daqui, ó. Transformar quilômetro por hora em metros por segundo. Lembra que eu falei que para a gente transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu vou dividir ou multiplicar por 3,6. Agora eu vou ter que lembrar se divide ou multiplica, não é? Aí vocês lembram. 100 km por hora é 27 metros por segundo. Então, eu estou dividindo. Então, quilômetros por hora para metros por segundo. Quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou estar dividindo. Porque se eu multiplicasse, não dava 27, dava 3.600. Então, é só vocês pensarem aí, viu? Agora, o contrário é multiplicando. De metros por segundo. Quanto é que dá? 50 dividido por 3,6. Deixa eu pegar a calculadora para fazer. Cinquenta dividido por 3,6.
dá 13,8. 13,8 o quê? Metros por segundo, que foi a conversão que você fez. Pronto, aí vocês fazem essas outras questões. Vocês façam aí essas outras questões aqui, ó. J, 25 km por hora. Aqui vocês vão fazer o quê, ó? Vou dar até a dica já, né, ó. É fácil demais. Se aquele lá multiplicou, esse aqui divide. Pronto, eu vou ficando por aqui. Vou colocar também lá no grupo de vocês uma lista de exercícios que está no livro. Vocês têm condições de fazer, certo? E até a próxima.